Ou Dona Janeira? Não, segunda Reis. Segunda Reis, 18. Bom dia. Bem-vindas. Hoje nós queremos dar um abraço para as mães, um abraço virtual, de longe. Gostaríamos de ter todas perto de nós. Se você não é mamãe, você é filha. Então, que Deus abençoe nossas mamães, nossos lares, nossas famílias. Então, vamos para o nosso estudo de hoje. Conforme eu avisei no domingo passado, hoje nós vamos estudar os profetas. Nós já passamos pelos juízes que julgaram Israel, passamos pelos reis. Domingo passado nós vimos uma lista grande de reis do Reino do Sul, do Reino do Norte. Citei os nomes deles, eu dei uma lista para as irmãs. O tempo que reinaram, a maioria foram maus reis, porque não andaram com o Senhor, não guardaram a palavra do Senhor, não ouviram o alerta dos profetas do Senhor. E olhando assim, por cima na lista, nós vimos que no Reino do Sul, Judá, houve reis bons. Os melhores estavam lá no Reino do Sul. Então, é a linhagem de Davi, os descendentes de Davi. Então, Deus cumprindo sua promessa de não deixar faltar um sucessor ao trono de Davi. Bem-vinda, Josefa. Chega, nossa irmã. Bem-vindas todas. Então, todas bem-vindas. Então, estamos fazendo uma lembrança, né, do tempo dos reis, os reis bons, os reis maus. Maus por quê? Todos nós somos maus, né? Nenhum é bom, ninguém é bom. Só um é bom, que é Deus. Mas os reis que andaram com o Senhor, que guardaram a sua palavra, fizeram um bom reinado, um bom governo. Então, é isso que significa rei bom e rei mau. O melhor porque ele se esforçou ainda mais para servir ao Senhor. E os piores, o pior por quê? Foi se afastando cada vez mais, a ponto de sacrificar seus próprios filhos a Deus falso, ídolos. Imagina. Então, isso pode acontecer conosco? Infelizmente, pode. Nós podemos nos afastar tanto do Senhor que chegamos a fazer pior do que os incrédulos. Então, a alerta da palavra de Deus para nós hoje é: olha para o Senhor, busca o Senhor. Ele é bondoso, ele perdoa. Podemos cair? Sim, vamos cair, porque somos fracos. Mas o Senhor é rico em perdoar. Ele não rejeita o coração quebrantado e contrito. Então, hoje nós vamos ver os profetas que falaram a esses reis, né? E não dá para ver tudo que eles falaram, irmãs. Sabe quantos profetas nós temos, assim, que escreveram livros? Nós temos 12 profetas chamados menores e 4 profetas chamados maiores, né? Por que maiores e menores? Um era grandão, outro era pequenininho? Não, né? Porque o livro que os profetas maiores escreveram, os livros que eles escreveram, foram grandes, 50 capítulos, 60 capítulos. E os menores escreveram uma profecia pequenininha, né? Não menor, porque todo foi palavra do Senhor. Mas para começar a nossa aula dos profetas, eu separei 2 versículos do Novo Testamento, que acho que vocês vão gostar de relembrar comigo. Veja, 2 Pedro, capítulo 1. Assim que eu comecei a preparar a lição dos profetas, irmãs, Deus me trouxe esse versículo na mente. Veja comigo, 2 Pedro 1, 20 e 21. Todo mundo achou? 2 Pedro, capítulo 1. São os 2 últimos versículos desse capítulo, 20 e 21. Acharam? Então, vamos todo mundo achar para a gente poder ler, eu lendo e vocês acompanhando comigo, tá? 2 Pedro 2. Não, capítulo 1, versículo 20 e 21. 2 Pedro, primeiro capítulo, versículo 20 e 21. Olha só, irmãs. Nem encontrou? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Então, olha o que diz. Sabendo, primeiramente isso. O quê? Que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum.
Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, irmãs, estudando os profetas hoje, que eu falo para as irmãs, nós estamos fazendo uma panorâmica, né? Nós estamos num balão, assim, passando por cima dos relevos, né? Esses profetas, eles não se autodeclararam profetas, nem se voluntariaram. A não ser, a gente vê Isaías, né? Mas é diferente. Isaías teve uma visão, ele disse, eis-me aqui, né? Envia-me a mim. Mas ele, os profetas em geral, e o próprio Isaías, ele foi comissionado por Deus. Então, esses profetas, que eu vou citar os nomes, vou falar um pouco sobre cada um, porque não temos tempo para falar sobre a profecia deles e o cumprimento das profecias, as profecias que ainda faltam ser cumpridas, não temos tempo para isso. Mas esses homens, nós temos que ter em mente, foram homens santos, santos por quê? Separados por Deus, também pecadores como nós, mas confiantes no Senhor, obedientes ao chamado. Deus falou, vai falar para esse povo de dura serviço. Pode falar para eles não vão te ouvir, mas vai e fala. Ele foi. Então, irmãs, Jonas deu uma volta, né? Jonas tentou, escapou por um período, mas depois voltou. Irmãs, esses profetas são homens santos de Deus. E o livro deles, a profecia está aqui. Nós podemos ler. Irmãs. Então, fica mais um incentivo para as irmãs, mais uma vez. Leia. 12 os menores e 4 os maiores. Ao todo, 16 profetas. 12 os menores. Eu vou falar os nomes deles. Então, vamos começar. Eu vou começar por apenas citar o nome de alguns que não são, vamos dizer, tão famosos, que não têm livros grandes escritos, como Daniel, Ezequiel, mas também foram profetas que falaram aos reis em nome do Senhor. Lá no livro de 1 Reis, né? Nós vimos a relação dos reis, nós vimos que Natã chamou a atenção de Davi. Natã foi um profeta do Senhor. Aías, um outro profeta que chamou a atenção de Salomão. Semaías, um profeta que falou em nome do Senhor, chamando a atenção de Roboão. Um outro profeta, que não sabemos o nome dele, diz um homem de Deus. Mas ele profetizou contra aquele altar de Betel. Lembra que o Jeroboão construiu um altar e fez aqueles bezerros? Aquele profeta saiu da sua terra. No sul, foi lá para Betel, no norte, chamou a atenção de Jeroboão. Esse profeta não se sabe o nome dele, mas ele é um homem santo de Deus, homem de Deus. Outra vez, Aías chama a atenção de Jeroboão. Jeú também foi um profeta que chamou a atenção do rei Baasa. Elias, um outro profeta mais conhecido, né? Embora não tenha livro escrito, mas se fala muito dele, né? Na Bíblia. Elias chamou a atenção do rei Acabe, que foi um dos piores, né? Elias profetizou contra Acabe, contra Jezabel, aquela mulher má que levou a Israel a se afastar cada vez mais do Senhor. Obadias também foi um profeta que profetizou no tempo de Acabe. Um outro profeta sem nome, também sem nome, eu digo, né, que não se cita o nome dele, que profetizou contra Acabe. E também Micaías, que foi um profeta que profetizou contra Acabe. Muitos profetas naquela época de Micaías deram uma profecia falsa. E o rei estava inclinado a acreditar na profecia falsa. Mas Micaías, ele falou em nome do Senhor. E ele enfrentou o rei e profetizou em nome do Senhor e se cumpriu a sua profecia. Então, esses profetas, eu quis apenas citar o nome deles, mas vamos agora para os maiores, então, que eu disse que são 4, os profetas maiores, que têm os livros escritos, que a Bíblia relata. O primeiro, segundo a Bíblia, é Isaías, que foi um homem de classe alta de Israel, né? Ele não era de família humilde, mas era de uma família, como dizer, aristocrática, né? Era um homem que tinha acesso à corte real na época. Ele reinou por mais de 40... ele profetizou e o ministério dele durou mais de 40 anos. Então, ele era do Reino do Sul e o nome dele significa o Senhor é a salvação. A salvação vem do Senhor. E Isaías, irmãos, foi o profeta que mais falou sobre o Messias. Lembra, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, né? O governo estará sobre os seus ombros. Isaías falou muito sobre o Messias, a vinda do Messias, o reino messiânico. E o profeta Isaías... a salvação vem do Senhor, ou do Senhor vem a salvação, né? Isaías. Irmãs, Isaías
poderíamos dizer que é um profeta mais importante, eu tenho receio de dizer isso, mas ele é importantíssimo. Então, leiam o livro de Isaías, veja tudo que Isaías profetizou, veja as promessas, a repreensão, né? O castigo que viria, mas sempre falando também da misericórdia, da salvação que pertence ao Senhor. Tem um salmo, um capítulo lindo de Isaías, que é o capítulo 12. Isaías, capítulo 12. Se eu conseguir remir o tempo aqui, talvez nós vamos ler, porque é um capítulo lindo, Isaías 12. Tem 6 versículos só. O outro profeta, Ezequiel, também é um profeta grande, o maior, porque um livro grande também. Ele também profetizou por mais de 40 anos. Não tem um significado do nome dele, eu não achei o significado dos outros nomes, só de Isaías. Ezequiel era um sacerdote, era de família sacerdotal. E o Ezequiel, também do Reino do Sul, ele profetizou tanto antes do cativeiro, né, de Israel ter sido levado para a Babilônia, para a Síria, quanto depois. Então, ele governou, ele profetizou por mais de 40 anos. Quando Israel ainda estava na terra, ele avisava, chamava atenção, né? Volte para Deus, buscai ao Senhor. Depois que estavam no cativeiro, ele foi também. Ele foi um profeta que esteve com eles lá no cativeiro. E ele encorajava Israel. Então, Ezequiel, ele tanto avisou, cuidado, volte para Deus, quanto ele encorajou quando eles estavam na terra do cativeiro. Daniel, que é um profeta bem conhecido, tem muitas pregações sobre Daniel, aquele jovem, né, que foi levado ele foi levado para o cativeiro. Um jovem, ele profetizou por mais de 60 anos, ele chegou na Babilônia novo, e até a sua velhice ele estava lá. Então, Deus deu muitas profecias maravilhosas para Daniel sobre o futuro. E Daniel foi grandemente usado pelo Senhor, também do Reino do Sul, Ezequiel também do Reino do Sul. Todos esses homens, esses quatro homens, os profetas maiores, Ezequiel, Isaías, Daniel e Jeremias também foram do Reino do Sul. Mas falando sobre Daniel, o coração dele estava voltado para Deus. Mesmo ele estando lá em Israel, nessa época de tanta incredulidade, ele não abandonou o Senhor. E o Senhor usou a vida de Daniel maravilhosamente. Então, um jovem pode servir a Deus? Pode, deve, né? E ainda velho, ele não se desviou do Senhor. E a bênção maravilhosa de Daniel, que é falado quando a gente estuda sobre o nascimento de Jesus, Daniel, ele era um chefe dos sábios da sua época da Babilônia. Então, como que aqueles magos, ou aqueles sábios, aqueles reis magos, vieram para a terra de Israel atrás de uma estrela? De onde eles tiraram isso? Possivelmente, quase com certeza, influenciados por esse líder dos sábios, né? Ele estava por cima dos chefes. Nós vemos isso no livro de Daniel. Ele foi escolhido pelos reis e ele tomava conta dos sábios. Talvez havia uma escola de sábios, de conhecimento, e ele passou o conhecimento dele, as profecias sobre a vinda do Messias. Jesus é o Salvador do mundo. Através de Israel, o plano de Deus era salvar o quê? Toda a terra, todas as nações. Lembra que Deus falou para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Deus nunca pensou, eu vou ficar só com Israel para mim, as outras nações deixam para lá. Não. Através de Israel seria o que? Luz para o mundo, né? Então, Daniel, ele teve essa importância também. Maravilhosa. E muitas das coisas, das profecias do futuro, que vai acontecer no futuro, os reinos do futuro, o anticristo, quando virá, Daniel fala sobre isso. Ezequiel também fala bastante sobre o futuro. Outro profeta grande, maior, o tempo está passando. Jeremias também foi de uma família de sacerdotes. Irmãs, Jeremias chorou muito por Jerusalém. Falar Jeremias é o profeta chorão. Chorão não, sofredor. Ele sofreu porque ele tinha zelo pela obra do Senhor, pela casa de Deus, pelos muros de Jerusalém. Jeremias também profetizou por mais de 40 anos. Jeremias chamou a atenção dos reis, chamou a atenção do rei. Jeremias sofreu muito por causa da sua profecia, irmãos. E Jeremias, ele que profetizou que o cativeiro de Israel, o julgamento de Deus sobre a terra de Israel seria por 70 anos. Como sabemos que eles passaram 70 anos?
Como souberam quantos anos eles ficariam em cativeiro? Porque Jeremias profetizou. E Daniel, lendo as profecias lá na Babilônia, ele viu e ele falou, e orou a Deus, Senhor, orando, pedindo perdão pela sua nação. Ele mesmo orando, intercedendo por Israel, Daniel na Babilônia, sabendo que o cativeiro duraria 70 anos. E foi 70 anos, irmã, a profecia se cumpriu. Vamos confirmar isso lá em Jeremias? Jeremias 25, 11, 12. Eu separei porque eu gostaria de ler tantas coisas, mas estamos tentando pegar uma linha de raciocínio para a gente seguir adiante, vendo como Deus usou os profetas. Jeremias, depois de Salmos. Salmos, aí vem Provérbios, Isaías, Jeremias 25, 11 e 12. Aqui nós encontramos essa profecia, irmãos. Jeremias 25, 11 e 12. Será que eu peguei a referência errada? Isso mesmo? Jeremias 25, 11 e 12. Não, tá certo, perdão. Vamos aqui. Eu estava no versículo 25. É capítulo 25 e os versículos 11 e 12. Eu estava lá na frente e falei, ai. Então, Jeremias 25, 11 e 12 diz assim. Achou, Neinha? Jeremias 25, versículos 11 e 12. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia. Quantos anos? 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, olha, duas vezes, né? No versículo 11 fala 70, no 12 confirma, os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia. E esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Nós vimos que no tempo de Salomão, a prata era considerada sem valor. O ouro, tudo era ouro. O templo maravilhoso, tudo maravilhoso no tempo de Salomão. Mas olha que ponto chegou, aqui diz, essa terra será considerada um deserto. Irmã, se cumpriu. E por quê, irmãs? Podemos pensar, por que o Senhor fez isso? Porque eles se afastaram do Senhor Deus, o Deus vivo, que tinha promessas maravilhosas para eles. Então, tudo isso, irmãs, é lição para nós. O Deus de Israel é o mesmo Deus que nós temos. Nós estamos na sequência da história, né? É a mesma história. Começou lá atrás. Deus sempre existiu. Deus é eterno. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Mas nós começamos a existir. O mundo começou a existir. O homem, então Deus tem um plano. Tinha um plano para redimir esse homem. O homem se afastou de Deus, mas Deus jamais se afastou do homem. Deus sempre buscou o homem. Então, Deus aqui está falando, olha, por conta da desobediência, de terem se afastado de mim, 70 anos vocês vão ficar longe. Eu vou usar um rei para levar vocês embora, vocês vão ficar ali, vão sofrer, vão lembrar, comer um pão imundo, né? Comer o pão de dores, e não vão ter mais aquela alegria de estar na terra boa que mana leite e mel. Mas também ele falou, eu vou castigar aquele rei. E ele fala também da volta, mas as profecias e as promessas da volta nós vamos deixar para a semana que vem, que nós vamos falar semana que vem do cativeiro e do retorno. Então, vou tentar condensar, né, na nossa aula que vem. Então, hoje nós estamos pensando nos profetas que foram usados por Deus, destaquei essa profecia do cativeiro, que eu achei importante. Então, vimos, os profetas maiores foram 4, Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremias, homens santos que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Tudo que eles falaram, não tiraram da sua própria cabeça, do seu entendimento. Mas Deus inspirou, Deus escreve para eles escrevendo e chorando, irmãs, e sentindo com o povo. Eles estavam no meio do povo, sofrendo também todas as consequências, né, do pecado do povo ali, lutando, sendo mal compreendidos, presos. Jeremias ficou preso muitas vezes. Jeremias foi lançado numa cisterna, irmãs. Leia o livro de Jeremias. Jeremias chegou a ficar atolado numa cisterna lá embaixo. Para tirar ele, precisaram muitos homens fazer uma corda de panos
para que ele colocasse debaixo de seus braços e fosse içado, né, levantado. Jeremias. Por quê? O que ele fez? Falando a verdade. A verdade. É como nossos dias. Alguém gosta da verdade? Os governantes, né? Mesmo nossos parentes, nossos conhecidos, a verdade dói, mas a verdade liberta. A verdade liberta. Então, irmãs, que benção se a gente pudesse estudar mais, né? Ezequiel também, irmãs. Ezequiel teve tanta dificuldade. Sua esposa morreu, o Senhor falou, não chora por ela, porque o Senhor usou Ezequiel como um exemplo. E vai por aí afora. Isaías também foi um exemplo, assim, um modelo que Deus usou, o nome dos filhos de Isaías. Os nomes dos filhos de Isaías, Deus pedia a Isaías, coloca esse nome. Tudo, irmãs, para alertar, para chamar a atenção do povo, para que eles se voltassem para Deus. Tanto os reis quanto os seus súditos, né? Os filhos de Israel. Mas não ouviram a voz do Senhor. Então, agora vamos para os profetas menores. Eu fico olhando para a horinha boa, né? Então, os menores, eu falei que são 12, todos eles têm livros escritos, tá? Mesmo os menores, mesmo os menorzinhos também escreveram livros, a sua profecia foi escrita, foi registrada, para que a gente leia, pense, medite e aprenda, né? Aprenda também com os profetas de Deus. Primeiro que eu coloquei aqui, Oséias, ele foi do Reino do Norte, então aqui eu já estou dando uma avançada. Oséias também foi do Reino do Norte, poucos profetas houve no Reino do Norte, tá? Que nós vimos que o Reino do Norte, que é a capital Samaria, Siquém, Betel, lá para cima, né? No mapa que eu dei para as irmãs, houve reis maus e pouquíssimos profetas. Mas o Reino do Sul, capital Jerusalém, a parte sul da terra, descendente de Davi, vamos dizer, uma genealogia mais temente a Deus, houve bons reis, houve alguns melhores, e também houve muitos profetas do Reino do Sul. Oséias foi um deles, a profecia dele está aqui para a gente ler. Oséias também teve muitas experiências conflitantes, Deus usou Oséias como modelo também, para chamar a atenção de Israel. Joel foi um profeta do Sul, Amós, também do Reino do Sul, ele também pregou no Reino do Norte, Amós. Era do Reino do Sul, mas ele pregou tanto no Reino do Sul como no Reino do Norte. Ele saiu da sua terra, porque eles estavam, lembra, que o reino estava dividido. Era quase como duas nações. E não havia união. Um profeta para sair do Reino do Sul e falar no Reino do Norte, ele estava correndo risco, né? Mas Amós fez isso. Obadias não se sabe nada sobre ele. Não se sabe nem se era do Reino do Sul, do Reino do Norte. Não se sabe, mas foi um homem usado por Deus e o livro dele está escrito aqui. Ele pregou especificamente contra Edom. Edom são os descendentes de Esaú, os edomitas. Jonas que é um dos famosos, né? É pequeno, mas é famoso. O Jonas, também do Reino do Sul, ele pregou especificamente contra Nínive, lembra? Jonas vai até a cidade de Nínive, prega contra ela, porque está fazendo muitas coisas ruins e eu estou a ponto de destruí-la. Jonas não gostou. Por quê, irmãs? Porque os ninivitas eram da Síria, que eram os inimigos, inclusive eles que levaram Israel cativeiro. O Reino do Norte foi levado para a Síria. Nós vamos ver isso domingo que vem, com mais detalhes. Jonas tinha raiva, tinha ódio desses inimigos. Aí aconteceu toda aquela história, né? A experiência dele, um grande peixe, sobreviveu 3 dias, voltou, e ele pregou, e eles se arrependeram. E Deus não destruiu a grande cidade de Nínive. Jonas foi do profeta do Sul. Agora, Naum, não sabemos também, possivelmente Naum era do Reino do Norte. Naum já pregou sobre a queda de Nínive, que mais para frente aconteceria, né? Jonas pregou para eles se arrependerem, eles se arrependeram, Deus poupou toda a cidade. Mas aí Naum, outro profeta, possivelmente do Reino do Norte, ele já pregou sobre a queda de Nínive, a grande Nínive. Abacuque, um outro profeta que tem sua profecia registrada na Bíblia. Abacuque também foi do Reino do Sul. Miqueias, um outro profeta também que tem o seu livro registrado na Bíblia, foi também do Reino do Sul. E ele pregou tanto no Reino do Sul quanto no Reino do Norte. Sofonias, que era de família real, descendente dos reis, né? Não sabemos exatamente de qual, mas talvez na linhagem de Ezequias. Sofonias pregou também Reino do Sul. Ageu,
Ageu e Zacarias, irmãos, eles pregaram já sobre a volta do cativeiro. Eles, quando o povo estava voltando, quando já estavam reconstruindo os muros, reconstruindo o templo, Ageu e Zacarias, eles foram incentivadores, né? Vamos, não desiste, vocês estão construindo suas casas e o templo do Senhor está ali. Então, Ageu e Zacarias, eles foram profetas que Deus usou nesse período de volta, de recém-chegada do cativeiro, para que o povo realmente se reunisse, se unisse para reconstruir os muros e também o templo do Senhor. E o último profeta que nós temos aqui na Bíblia, dos menores, é o Malaquias. O Malaquias, ele já está em Jerusalém e o templo já está edificado e ele está exortando o povo também a voltar para Deus. Interessante, mas que todas as profecias, os profetas falando, chamando a atenção do povo, o povo fica 70 anos no cativeiro, alguns morrem no cativeiro, óbvio, né, 70 anos, alguns com mais idade sobrevivem e voltam, mas o que acontece quando eles entram na terra? Ao passar do tempo, muitos se acomodam e esquecem do Senhor de novo. Começa a tratar dos seus próprios negócios, né, os seus interesses, esquecendo de buscar o Senhor em primeiro lugar. Irmãs, isso pode acontecer conosco muito. Já tem acontecido. Né? Como é fácil apartar o nosso coração do Senhor, da palavra do Senhor, da verdade do Senhor. Como é fácil esquecer de colocar o Senhor em primeiro lugar. E as outras coisas serão acrescentadas. Essa é a promessa de Deus. Então, isso aconteceu com Israel. Nós vamos ver a saída, depois a volta, tudo que envolveu. Vamos estudar também, pelo menos citar um pouco sobre os homens que Deus usou nessa volta, Esdras e Neemias, né? Que já conhecemos esses nomes. Mas esses profetas, Ageu, Zacarias, Malaquias, foram homens santos de Deus, também usados por ele, e todos eles escreveram livros e suas profecias estão registradas. Então, não vou me cansar de incentivar as irmãs, porque é incentivo para mim também. Vamos ler os profetas. Não vamos ficar só no Novo Testamento. Olha, nós estamos terminando o Velho Testamento, nessa nossa jornada, né? Nessa nossa visão panorâmica. Mas viu quanta coisa boa nós aprendemos, temos aprendido no Velho Testamento? Quantas histórias de reis, de homens de Deus, profetas e mulheres que Deus usou, mulheres simples como nós, mães sofredoras, mães atarefadas, mas o Senhor levantou essas pessoas para dar a palavra de incentivo, para se posicionar, mesmo num tempo em que não estavam se buscando a Deus, estavam voltando as costas, a começar pelo governante, né, pelo rei. Estavam longe do Senhor, mas muitos fiéis foram preservados por Deus, muitas mulheres piedosas, e nós hoje, nos nossos dias, nós estamos na mesma situação. Né? Nós não estamos vivendo dias melhores, nós estamos vivendo dias maus. Então, até aqui. Agora, 2 profetas, eu falei dos menores, dos maiores, e eu queria destacar 2 grandes profetas, Elias e Eliseu. O que dizer desses homens? Elias e Eliseu, Lourdes, está lá em Reis, você vai ver lá em 1 Reis, né? Você está com o livro de Reis, tem a história, conta os detalhes, tudo que Elias fez. Elias apareceu de repente, né? O tisbita de uma região, Gileade, e quem era Elias? Não se dá muito detalhe. Mas, irmãs, como nós vemos no início, ele foi um daqueles homens santos, né? Inspirados por Deus, movidos pelo Espírito Santo para trazer uma mensagem para Israel. Elias, então, era um homem simples, se vestia de maneira muito diferente, mas ele falou em nome do Senhor dos Exércitos, desafiou os profetas de Baal. Elias pensou que estava sozinho. Ele chegou a falar, Senhor, mataram os teus profetas, e eu estou sozinho. Aí o Senhor falou, peraí, Elias, não é assim. Eu preservei muitos que não se dobraram a Baal, não dobraram seus joelhos. Mas Elias foi forte, corajoso em Deus, desafiou os profetas de Baal. Nós lembramos daquele episódio, né, dos altares. Ele orou a Deus e Deus respondeu com fogo do céu. E todo o povo naquela hora percebeu quem é o Deus de Israel. Se prostraram e disseram, só o Senhor é Deus. Mataram os profetas de Baal. Então, Elias foi um profeta também de Deus, um grande profeta, um grande homem de Deus.
mas ele também teve fraquezas, a Bíblia relata, né? Ele ficou com receio depois da rainha, ele chegou a fugir. Elias tem depressão. Então, nós temos que saber que os homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo, mas eram vasos de barro como nós. Eles não eram melhores do que nós. E Tiago fala, Elias era homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas, mas orou e não choveu. Depois orou de novo e choveu. E muita coragem. Muita coragem. Porque aqueles homens todos aqueles profetas de Baal ali, o rei a favor deles, a rainha a favor deles. Sim, e foi. Mas Elias zombava deles. Ele era corajoso e confiante. Confiante no Senhor. Irmãs, o que significa isso? Fé. Confiar é fé. E fé é o quê? Certeza de coisas que se esperam. Hebreus 11 fala isso. Coisas que não se veem. Jesus falou, se você tiver fé, tamanho de uma sementinha de mostarda. Às vezes a gente fala, ai, Senhor, eu quero uma grande fé. Preciso muita fé. Jesus falou, tiver do tamanho de mostarda, ou seja, tenha fé. É pequena? O Senhor vai abençoar mesmo com a fé pequena. Então, Elias foi esse grande homem. Irmãs, vamos ler a história de Elias. Está lá em 1 Reis. 2 Reis também. E quem foi o sucessor de Elias? Eliseu. Que Elias chamou aquele homem, que parece que era de uma família abastada, de um fazendeiro, né? Eliseu terminou de fazer o seu trabalho ali, despediu dos pais e foi seguir Elias. E Eliseu também foi um grande homem de Deus. Né? Por quê? Porque ele confiou em Deus, porque Deus inspirou ele, porque Deus capacitou Eliseu. Ele mesmo não tinha capacidade, né, irmãs? Esses profetas que a gente está estudando hoje, nenhum deles tinha capacidade deles mesmos. Veja que um era da família aristocrática, outro era de família real, outro era um boiadeiro, outro era um simples homem comum, vários, né? Vários tipos de homens. Mas o que eles tinham em comum? Movidos pelo Espírito Santo. Deus os chamou, Deus os comissionou. E hoje Deus tem comissionado também pessoas, missionários, né? Pastores, obreiros, servos de Deus, que também deles mesmos não têm capacidade. Nós não temos capacidade em nós mesmos para fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus é muito maravilhosa. É uma obra sobrenatural, é uma obra espiritual. Então, Deus, ele nos capacita, ele capacita você, capacita a mim, para ser uma bênção, para ter essa sementinha de mostarda, essa fé, que o Senhor vai multiplicar, e usando a nossa pequena fé, o Senhor faz grandes coisas. Então, todos esses homens chamavam a atenção dos reis, chamavam a atenção do povo para que se voltassem para Deus. Volta para Deus, Israel, só Ele é Deus. Larga a idolatria, abandona esses falsos ídolos, não sacrifica a outro Deus, só o nosso Deus é digno. Essa era a mensagem deles, resumindo. Então, e esses avisos, esses alertas, profecias de castigo, de punição, junto com tudo isso, ainda havia a promessa de restauração. Vocês vão voltar, eu vou trazer vocês de volta. Tudo isso, Deus, ao mesmo tempo que Deus corrigia, castigava e repreendia, ele também dava o consolo. Eu sou o único Deus, não há outro Deus, não há Deus que eu conheça. Eu nunca passou na minha mente que vocês sacrificassem seus filhos. Os profetas falavam isso, irmã, naqueles tempos. E o povo, uns ouvindo, outros não ouvindo. Então, que bênção aqueles que ouviram as profecias, que bênção aqueles que ouviram o alerta de Deus e se arrependeram e se voltaram para Deus. Foram atendidos, irmãos. Foram atendidos e Deus recompensou. Então, agora eu separei 2 trechos que eu acho que ainda dá tempo para a gente ler. O Jeremias, ainda Jeremias, né? Eu poderia ler tantos outros, mas eu quero ler Jeremias e também quero ler aquele capítulo que eu falei de Isaías, Isaías 12, que é muito lindo. Vamos ver primeiro Jeremias, já encerrando nossa parte dos profetas. Tem tempo, então. Jeremias, os 2 profetas grandes, maiores, né? Não estou desprezando os menores, não, de maneira alguma. Mas a gente tem que seguir uma linha, então nós tentamos remir o tempo e despertar as irmãs e me despertar também para a palavra do Senhor. Jeremias 29, 10 ao 14, que eu acabei de falar, né? Que junto com repreensão, castigo, havia também a promessa do conforto. Vocês vão voltar. Eu sou o vosso Deus. Eu quero coisas boas para vocês. Jeremias 29,
Nós lemos em Jeremias 25 que o cativeiro duraria 70 anos, né? Agora, Jeremias 29, do versículo 10 até o 14, o que que diz? Veja, o profeta Jeremias falando ao povo de Deus, Israel. Versículo 10. Porque assim diz o Senhor. Veja, eles falavam em nome do Senhor. Porque assim diz o Senhor. Certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Olha que coisa maravilhosa, irmãs. Promessa de Deus para eles, antes ainda de ir. Alguns que estavam lá, Jeremias profetizou também para os que estavam no cativeiro, mandava cartas, mandava alento. E ele lá sofrendo no cativeiro. Perdão, sofrendo com a destruição de Jerusalém. O livro de Lamentações. Vocês já viram que tem Lamentações de Jeremias? Tem a profecia de Jeremias, o livro de Jeremias, e em seguida tem Lamentações de Jeremias. É como uma poesia. A filha do meu povo, Jerusalém. Ele chorando, ele triste. Irmãs, que profeta Jeremias, que homem de Deus. Ezequiel, que homens sofredores, homens que levaram aquele peso pelo Senhor, peso do Senhor sobre mim. Por quê? Eles, como que o Senhor estando ali no meio do povo, chorando também, esses profetas estavam representando a Deus, né? E agora Isaías 12, também é uma coisa linda. Veja Isaías 12. 6 versículos só. É muito lindo, mas se você nunca leu esse trecho, veja que coisa maravilhosa, que é Isaías 12. A gente pode ler e reler muitas vezes. E toda a profecia de Isaías, todo o livro, toda a profecia de Ezequiel, tem coisas pesadas, tristes, difíceis. Jeremias, Daniel também tem coisas assim, misteriosas, né? Ai, que isso! Mas tem coisas maravilhosas também. Tem trechos claros, que é como que uma luz, né, que vem no nosso coração, que nos abençoa. Então, Isaías 12, veja que coisa linda. O profeta Isaías dizendo em nome do Senhor, né? E dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. O profeta Isaías, o nome dele é o Senhor é a salvação, né? A salvação vem do Senhor. Isaías está aqui profetizando essas palavras. Eis que Deus é a minha salvação. Nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Olha quantas vezes fala salvação, irmã, nessa passagem. Vós tirareis água das fontes da salvação com alegria. E direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notório os seus feitos entre os povos. Contai com excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, Jerusalém, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Irmãs, que maravilha! Profecias maravilhosas que se cumprirão, né? Nós que temos toda a profecia já completa, até o livro de Apocalipse, nós sabemos que tem a nova Jerusalém descida do céu. Sabemos que tem um rio de águas vivas, as fontes da salvação. Tudo está preparado.
tudo já foi cumprido. As profecias desses profetas, muitas se cumpriram e algumas ainda se cumprirão, né? Eu digo, a maioria delas se cumpriu. O Messias veio, ele trouxe salvação, né? Nós fomos alcançados. A igreja do Senhor está edificada, está se edificando a dia. Então, irmãs, que maravilha! Os profetas de Deus, homens santos, homens separados por Deus, mas homens como nós, comuns, né? Homens do meio do povo, mas que foram usados por Deus. Então, o que nós podemos pensar e tirar de lições, né, sobre esses homens de Deus, esses profetas? Eu esqueci de citar, irmãs, me perdoe, eu não anotei agora, me veio à mente. Era para eu ter incluído uma profetisa, Hulda. Me perdoe, eu falhei esquecendo de citar Hulda. Tivemos uma juíza. Quem foi a juíza de Israel? Débora, uma juíza mulher, né? E tivemos também uma profetisa, Hulda. Miriam é chamada de profetisa também, né? A irmã de Moisés, que está lá atrás. Nós já estamos na linha cronológica, de tempo nós estamos na frente. Mas Hulda também foi usada muito no tempo do rei Josias. Essa profetisa foi consultada e ela encorajou o rei Josias. Então, nós temos mais um profeta, né? Uma profetisa na lista. Agora, eu, comentando com as irmãs, me veio à mente. Eu tinha plano de colocá-la, mas eu me detive nos profetas menores, maiores, né? E não verifiquei isso. Então, mas ainda dá tempo de citar essa mulher, Hulda, uma profetisa que Deus usou. Irmãs, então, o Senhor pode também nos usar. Talvez não vamos dar profecias, porque não há necessidade mais, né? É bom que se fale isso, porque toda a profecia já está fechada. O livro de Apocalipse já está no amém. Mas o que nós podemos fazer? Falar da palavra de Deus, né? A palavra de Deus é profecia, porque é verdade, é palavra de Deus, não é minha. Então, quando eu falo de Jesus, da palavra de Deus, da salvação para alguém, irmãs, eu estou fazendo um papel de uma serva do Senhor. A irmã também, com sua família, né, com seu vizinho. Então, falar da palavra de Deus é um privilégio. Então, esses profetas foram usados por Deus, dando coisas futuras que ainda aconteceriam, e nós hoje já temos tudo revelado. Então, o que nós vamos fazer? Podemos falar da palavra do Senhor. E ser usadas como Hulda, como Débora, no nosso cantinho, na nossa casa, com nossos familiares. Então, a lição, né, que eu tirei pensando em tudo isso, há muitas coisas para falar, muitas lições, sempre estamos aprendendo, relendo, nós vamos aprendendo cada vez mais, mas eu disse o seguinte aqui para nós pensarmos, para encerrar como uma lição. Deus usou os profetas, naquele tempo, homens sujeitos às mesmas fraquezas, então o Senhor pode também nos usar hoje, já cheguei a falar isso, né? Temos a sua palavra completa, podemos lê-la, temos liberdade, irmãs, no nosso país. Temos que aproveitar a nossa liberdade, porque há muitos países, irmãs, que não têm a liberdade financeira. Não poderiam estar num lugar assim, aberto, que qualquer um pode chegar, e sem nenhum impedimento de ler, de falar da palavra de Deus, de orar. Poderíamos sair para fazer uma visita no lar, poderíamos levar um folheto na rua, poderíamos fazer um culto até sentadas numa praça, não haveria impedimento algum. No nosso país não há, mas muitos lugares não tem isso. Então, temos que aproveitar que a vida desses profetas, né, essa lembrança desse período dos profetas, que possa nos incentivar para que a gente leia mais a palavra de Deus, leia mais e mais e mais, cada dia, os profetas, todos esses livros, a vida dos reis, tirando lições, orando, pedindo que Deus aplique a palavra no nosso coração, para que a gente possa guardar a palavra no coração, não pecar contra o Senhor, nunca, jamais virar as costas para Ele, e sermos luz para o mundo e sal para essa terra que está precisando tanto, né? Da salvação do Senhor. Então, a salvação vem do Senhor, os profetas falaram em nome do Senhor, e nós também podemos ser usadas por Deus no nosso lar hoje. Nós estamos lembrando o Dia das Mães, então vamos dar graças pelas mães, colocá-las diante do Senhor e pedir que Deus use cada mãe no seu lar como uma bênção, né, para os seus filhinhos, e orar pelas mães que ainda não conhecem o Senhor, que o Senhor trabalhe nos seus corações e use os filhos que o conhecem para levar também a palavra para as suas mães. Tá bom, irmãs?
Então, vamos encerrar a conversação? Senhor, te damos graças porque temos liberdade para ler a tua palavra, falar dela, meditar e também espalhar para outros a verdade. Nós estamos lembrando das nossas mães, as mamães de hoje, e te damos graças pelas mães aqui da nossa igreja, do nosso conhecimento ao redor, pedimos a tua bênção sobre cada uma. As mamães que te conhecem, que possa ser uma bênção no seu lar. Se tem parentes, esposo, filhos que ainda não te conhecem, que elas possam ser um instrumento do Senhor, Deus, para levar adiante a mensagem da salvação. E os filhos, Pai, filhas que têm sua mamãe, que ainda não te conhecem, que o Senhor também use esses filhos como um bom testemunho para falar da tua mensagem, da tua salvação. Ó Deus, abençoe nossas mães, as que estão enfermas hoje, tristes, abatidas, que o Senhor estenda a tua mão sobre elas, restaurando a saúde, restaurando o ânimo, enchendo os seus corações, Pai, de alegria, de paz. Muito obrigada, Pai, pelo exemplo dos teus servos na tua palavra. Nós queremos seguir suas pisadas, queremos andar debaixo da tua bênção e ser também movidas pelo teu Espírito Santo. Sabemos que ele habita em nós. E nós somos o templo do teu Espírito Santo. Então, ajuda-nos a honrar esse nome santo do Senhor a cada dia no nosso viver. Muito obrigada, Deus, pela oportunidade. Nós te agradecemos juntas, em nome de Jesus. Amém.